Coloquemos de pé, queridos, versos de número 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos. Por quê? Sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e o admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão do santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. A igreja pode sentar-se. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, e que nos foi apresentado de forma linda nesta encenação da UCP, nós temos algumas coisas interessantíssimas. A primeira, o escritor do Evangelho de Lucas, dos versos de 1 a 4, ele explica por que escreveu o texto. Ele escreve o texto para alguém cujo nome ele chama de Teófilo. Ele chama de amigo da sabedoria, ou a sabedoria, o amigo de Deus. Aquele indivíduo que tinha por definição querer conhecer mais a Deus. Teófilo, eu escrevo este livro a você. O escritor não diz que está sendo inspirado pelo Espírito Santo a fazer tal coisa. Pelo contrário, ele diz que acha conveniente, e depois de muito estudar, e depois de fazer um trabalho apurado, ele vai entregar a Teófilo aquilo que no original também pode ser traduzido como assuntos de Estado. Em outras palavras, no tempo em que o autor do Evangelho de Lucas escreve, o Evangelho já toma proporções no Império Romano de uma forma tão grande que o Evangelho se torna um assunto de Estado. E a palavra do Senhor, no verso de número 5, começa a narração de uma história. Que no dia do rei Herodes, rei da Judéia, um tempo anterior ao tempo do escritor que está escrevendo aqui o texto, havia um sacerdote chamado Zacarias. E ele era casado com uma mulher, uma das filhas de Arão, que se chamava Isabel, ou no original quase que Elizabeth.
Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas tem um porém. O verso de número 7 diz que eles não tinham o quê? Eita! Isso aqui é de uma época onde você ter filhos significava que você cumpriu o seu papel na história da humanidade. Significava que você colocou literalmente uma cópia sua perfeita. Uma cópia sua e de seu marido perfeita. Significava que você colocava mais pessoas neste mundo e essas pessoas seriam melhores do que você, seriam mais fortes, mais inteligentes, mais sábias. Você colocava pessoas neste mundo e você, em tese, saberia que de alguma forma seria assistida na sua velhice, porque você tem filhos. Mas só que tem esse casal. Conhece algum casal assim na história? O camarada, o homem é top de linha, ele tem sacerdote, ele assiste no santuário, ele é o funcionário nível full, e ele é casado com uma mulher, uma dama da High Society, porque ela é descendente, ela é da tribo de quem? Da tribo sacerdotal, da tribo de... Você tem um sacerdote, que é casada com uma descendente de Arão, ou seja, ela é descendência também de sacerdote. Meu Deus, ninguém barra essa família, a família é de ouro. Só tem um porém: não tem filhos. E entre eles isso era muito sério, porque significava que neles não poderia haver, quem sabe, alguém de seu tronco que poderia ser o Messias esperado. Eles não têm filhos. E aí, de repente, surge, no verso de número 8, no verso 11, aliás, eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Você consegue imaginar a cena? Você está sozinho, tem um altar, você está queimando incenso, aquelas banhas de gordura para tudo quanto é lado, e de repente você olha para o lado, do teu lado aparece um cara, totalmente destacado, alfa shed ultra, plantado ali do teu lado, entrou por onde não conseguia ninguém entrar, e ele está ali. E é curioso que ele não diz nem que ele está vestido, só diz que tem um cara ali. E o texto continua. Vendo Zacarias, turbou-se, ou seja, ficou desesperado e apoderou-se dele, o que? Verso 12? O temor. O velhinho já ia bater as botas, já estava batendo os dentes. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque... Verso 13, porque... Espera aí, gente, não dá para entender agora não, desculpa. Zacarias é sacerdote, não é isso? Ele é casado com uma mulher da alta classe da sociedade, porque ela era também descendente de sacerdote. E aí o texto diz que o anjo se apresenta, e a primeira coisa que o anjo diz é o quê? Não tenha medo. Por quê? Ué, não é porque ele é sacerdote? Não é porque ele é casado com uma mulher que é descendente direta de Arão? Por que ele não deve ter temor? Porque a oração dele foi atendida. Ele era sacerdote, casada com uma mulher descendente de sacerdote, mas era um idoso que colocava diante do Senhor um pedido, um motivo. E de repente surge próximo dele um homem que diz: não tenha medo. Por quê? Porque a sua oração foi ouvida. Igreja, quantas vezes devemos orar? Por quanto tempo devemos orar? Acho que só tem uma oração que Jesus diz que a gente tem que parar. Se lembra qual a oração que Jesus diz que nós temos que parar? Quando ele diz: orai por aqueles que vos... Ele
quando a pessoa para de me perseguir, eu devo continuar orando? Não, porque eu só devo orar por quem me persegue. Se parou de perseguir, eu tenho que parar de orar. Mas o Zacarias, pedindo, há quantas décadas ele pede um herdeiro? Há quantos anos ele pede um herdeiro? Há quantos dias ele pede um herdeiro? E a palavra do Senhor diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Esse garoto aqui é uma descrição de Sansão. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, ou seja, vai ser um profeta, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor o povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em outras palavras, seu anjo, está maravilhoso isso aí, só tem uma coisa: pela minha idade eu já não posso. E a minha mulher, pela idade dela, também já não pode. Como é que vai ser isso? Você entendeu, né? E aí, olha o que diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, aí ele se apresenta, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Aí Gabriel parece que é a primeira vez que ele tem um contato assim para falar desse tema. Que olha o que acontece. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Mas espera aí, Maria também não pergunta a mesma coisa? Aí parece que no segundo contato com o ser humano, Gabriel, é normal de fato que eles fazem essa pergunta, né? Parece que é padrão deles. Parece que depois daquela eles têm que compreender o processo para dizer se aceita ou não. Zacarias é o primeiro, porque perguntou como vai ser, vai ficar mudo. Maria é a segunda, como se dará isso? Aí Gabriel dessa vez explica o processo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E não fica muda. Zacarias pagou o preço, né? Ele foi o 0 nessa história. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se do tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão do santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para onde? Me diz uma coisa, se você ganhasse na loto, o que você faria? Você está no seu trabalho, está lá na sua baia, está na sua cadeira presidencial, você é chefe do board, você é o CEO. Aí você percebeu que você ganhou na Mega Sena, 200 milhões, é teu. O que você faz? Alguns homens diriam o quê? Agora vou poder dar uma vida digna à minha mulher. Outros homens talvez diriam o quê? Vou gastar boa parte de mulher. Algumas mulheres diriam o quê? Agora eu não dependo de homem mais para nada. Outras diriam o quê? Finalmente, vou poder dar uma vida digna aos meus pais. Vou dar para eles uma excelente casa com tudo que mamãe e papai sempre quiseram. Mas eles tinham 200 milhões. E souberam no trabalho que ganharam 200 milhões. Zacarias, de repente, durante um período de 400 anos de silêncio, onde não aparece nenhum profeta, onde parece não haver nenhum milagre, onde não existe nada, de repente surge um homem enorme do lado dele e diz: eu sou Gabriel, eu vim lhe trazer uma boa nova. Tua mulher vai ficar grávida, e o filho que vai nascer da sua mulher, não tenha dúvida, será um homem esplendoroso. Em outras palavras, ganhei 200 milhões. E o que Zacarias faz depois que ganha na loto? Depois que ganha essa sorte grande? Imagina você,
Você sabe que a sua descendência está garantida, será o encontro dos melhores mundos, porque permanecerá um descendente de Arão, será automaticamente um novo sacerdote, trabalhará no santuário, será melhor do que todos, porque nasceu de forma miraculosa, e todo indivíduo que nasce de forma miraculosa na Bíblia é mais destacado do que os demais, inclusive os seus descendentes. Ele ganha aqui na lota, ele ganha na Mega Sena. E o que ele faz? Diz aqui a Escritura, para nós encerrarmos. Verso de número 22. Mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu o quê? Terminados os dias de seu ministério. Mas que ministério? Que ministério? É que sacerdote. 400 anos sem Deus aparecer e um anjo aparece plantado do lado do indivíduo. Que ministério? Mudou tudo, gente. É outra coisa agora. Ele é sacerdote igual quem? Ele atingiu outro nível. Ele é o homem agora que vê pessoas especiais, vê pessoas que ninguém mais consegue ver. Ele atinge o patamar de Moisés, ele atinge o patamar de Elias, ele atinge vários patamares, ele atinge o patamar de Daniel. Mas a palavra do Senhor diz que esse homem, que atinge esse apogeu, ele termina seu ministério. E depois o que ele faz? Ele volta para casa. Sabe por que muitas vezes nossas orações não são atendidas, gente? Porque Deus sabe que se nós recebêssemos a resposta da oração, nós não daríamos continuidade aos nossos ministérios, nem voltaríamos para a nossa casa. Talvez se você ganhasse 100, 200 milhões, você de agora já jogaria a chave do seu apartamento que você alugou, está pagando a prestação, financiamento fora, e diria o quê? De lá eu não quero nada. Vai ser tudo novo. É por isso que Deus não ouve tua oração. Porque tem determinadas respostas de oração que só vão contribuir para a nossa queda, não vão contribuir para a nossa vitória. Se lembra de Davi? Quando é reconhecido pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel, quando é ungido como o futuro rei de Israel, vocês se lembram disso? Depois que Davi é ungido futuro rei, a Bíblia diz que dali, imediatamente, ele vai até o palácio e se apresenta para Saul e diz o quê? Chegou o novinho, que for velho sai, agora é a novidade. É isso que ele faz? Depois que ele é ungido por Samuel, o futuro rei, a Bíblia diz que Samuel volta para a cidade. E Davi? Volta para o mato. Se você hoje fosse ungido um novo rei, para onde é que você iria? Ia voltar para o teu mato? Ou ia comemorar por conta? Dizendo para o comerciante, bota tudo na conta do Estado, que um dia eu chego lá. Igreja, há orações que Deus não responde, porque a resposta de nossas orações não nos conduzirão à vitória, mas nos conduzirão ao fracasso. Um homem encontrou-se com Gabriel, ouviu de Gabriel o que aconteceria, permanece no seu ministério, depois volta para a sua casa. Deus ouviu as orações desse homem. Por que muitas vezes Deus não ouve nossas orações? Somos nós o povo que, ao encontrar-se com o anjo, voltaria a desempenhar o seu ministério e depois voltaria para a mesma casa? Ou seríamos tão tomados de soberba, arrogância e vaidade, que automaticamente diríamos que estamos em outro nível de humanidade que nada tem a ver com o que se conhecia antes? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que permaneçamos sempre tendo nossas orações atendidas. Por quê? Porque a resposta de Deus só nos faz glorificar ao Deus da resposta, não muda o nosso interior. Amém, igreja?